Eu vou apresentar então a Ivanda. Ivanda, obrigada pela presença, é um prazer recebê-la aqui, com um tema tão importante, tão atual para a nossa vida e que com certeza vai acrescentar muito, não só para todos nós, como para os alunos e alunas, e para a sociedade como um todo, né? Um tema que não dá para deixar passar, infelizmente, né? Então, pessoal, essa daqui é a Ivanda, assistente social, servidora pública e voluntária no enfrentamento da violência contra a mulher. Atuou na proteção social de média complexidade do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, coordenou o CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher, Campus, Equipe Técnica de Atendimento Multidisciplinar à Mulher em Situação de Violência, e ela atua como voluntária, atuava, desculpa, tá? Atua. Como voluntária na co-liderança do Comitê Combate à Violência do Grupo de Mulheres do Brasil e também na liderança nacional da área de socioassistencial dos justiceiras. É isso? Então, Isso muito mesmo. obrigada e fica à vontade. Tá? Pode contar. Obrigada, para mim é uma honra esse convite, me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês, é um prazer imenso poder falar sobre um tema difícil, mas necessário, ainda mais no momento que a gente vê uma situação de isolamento que aumentou muito os índices de violência contra a mulher, então a gente precisa sempre trazer essa temática no ambiente escolar para futuros professores, futuros pedagogos e atuais também é fundamental, porque perpassa todos os ambientes sociais e aí a gente não pode fechar os olhos para isso, nós temos que falar muito sobre violência contra a mulher. Eu estou aqui representando o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, tá? Esse comitê é chamado de Maria Bonita, ele combate a violência de mulheres e meninas, tá? Tá até em vermelhinho aí. Pode mudar para mim, Rony, por favor? Pode avançar o slide? Enquanto ele vai avançando, eu já vou falando, tá? O Grupo Mulheres do Brasil, ele nasceu em 2013, na união de 40 mulheres que tinham o sonho de engajar a sociedade numa conquista de melhoria para essas mulheres, né, no país. Hoje a gente está em aproximadamente 80 mil, está 77 mil aqui, mas já avançamos, passamos de 80 mil mulheres já entre Brasil e exterior, tá, distribuído em 120 núcleos, Brasil e exterior. Tá? O objetivo é estimular a participação feminina na construção de um Brasil que seja melhor para todos, todes e todas. Não está conseguindo avançar a apresentação? Ah, foi. Ótimo. Agora a próxima, já podemos ir para o próximo slide. E aqui nós, no Grupo Mulheres do Brasil, nós temos os inegociáveis, tá? Então, Rony, você quer falar? Então, tá aparecendo direitinho aí? Os inegociáveis? Não, ainda não apareceu. Tá tendo acho que uma diferença aí de tempo, viu? Ô, Rony, descompartilha a sua, deixa que eu compartilho por aqui, que eu acho que é aquele problema de quem abre a sala. Pode deixar que eu compartilho. Tá, e aí eu vou falando, porque é uma apresentação do grupo, então não se perde muito, porque eu acho que as meninas dos outros dias também falaram um pouco, né? Então, nós temos os inegociáveis do grupo, né, Mulheres do Brasil, que trata de falar que nós somos um grupo suprapartidário, nós não temos partido, nossa escolha é o Brasil. Não usamos nenhum tipo de registro desse grupo para fins pessoais. Não somos contra os homens, tá? Nós somos apenas a favor das mulheres. E aí nós não reinventamos a roda, tá? Nós nos engajamos em projetos e instituições já existentes, apoiando esses projetos para dar um salto na situação de combate à violência contra a mulher. Pode ir para o próximo, por favor? Quais são as nossas premissas, né? Enquanto combate à violência contra a mulher? Nós somos
feministas, pois defendemos a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, lutamos pelo fim da violência contra as mulheres e meninas, somos a favor dos direitos humanos e consideramos que essa seja uma pauta que não pertence a uma esquerda ou uma direita, mas uma pauta do Brasil. Nós somos a favor da liberdade de imprensa, da igualdade racial, contra qualquer tipo de discriminação, seja por cor, raça, origem, classe social, orientação sexual ou credo. Somos a favor do sistema único e público de saúde. Somos a favor de uma educação pública de qualidade, especialmente para a população de baixa renda, e somos a favor da democracia. E aí, o próximo slide, nós temos as lideranças do Grupo Mulheres do Brasil. Pode mudar, por favor? Desse comitê. Nós somos em 6 co-lideranças, compartilhamos essa liderança, porque como a gente acaba atuando o Brasil inteiro e internacionalmente, então a gente precisa compartilhar essa liderança nas decisões de ações. Então temos a Raquel Preto, que foi a pioneira nesse grupo de combate à violência contra a mulher, ela é da OAB, a Beth Chabismayer, que ela é irmã da querida Lene Leite, que falou na terça-feira, Fabiana Verde, Gisele Agnelli, que é ativista e cofundadora do Vote Nelas, a Cíntia Delabio, que é cientista da computação, e eu, assistente social, que integrei a coliderança em 2020, mas estou no Grupo Mulheres do Brasil desde 2017. Pode mudar, por favor. O Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, ele tem alguns grupos de trabalho que atuam nessas frentes, porque a violência contra mulheres e meninas é muito ampla, então a gente não consegue, enquanto um único comitê, dar conta de todas as demandas e ações para esse enfrentamento. Então a gente tem grupos de trabalho, e aí temos o grupo de trabalho Fala Maria, que faz palestras educativas de sensibilização e informação acerca do tema de violência contra mulheres e meninas. Então, vai nos territórios, nas escolas, nas instituições, falar sobre a violência contra mulheres e meninas. Temos o GT Luzes, que é voltado para profissionais da beleza, que a gente vai conversar com esses profissionais dentro de salões de beleza, institutos de beleza, para capacitá-los a identificar essa violência e assim serem agentes que possam levar a informação de onde essas mulheres que chegam lá, que eles identificam que são vítimas de violência, podem buscar ajuda. Temos o GT Lampião, que vai falar com os homens sobre a questão da masculinidade positiva, prevendo ações de sensibilização, combate, enfrentamento à questão do machismo que está presente na sociedade. Então, a gente também pensa que os homens têm que fazer parte dessa discussão. Então, o GT Lampião trata dessas questões. Aí esse GT, ele é misto. É o único GT do Grupo Mulheres do Brasil como um todo que tem a presença de homens. O restante, todos são mulheres, né? Tem o grupo de trabalho da Delegacia da Mulher Nota 10. Aqui a gente faz um levantamento da atuação das delegacias da mulher, tentando encontrar caminhos e soluções, propor caminhos e soluções para que elas sejam consideradas delegacias Nota 10 para atender as mulheres, né? Temos o GT de comunicação, que é transversal a todos os grupos, e aí ele solta, é responsável por soltar nas mídias sociais todas as ações do comitê e posts relacionados a situações atuais que envolvem tanto combate e enfrentamento à violência contra a mulher, quanto situações que são polêmicas, que rotineiramente, infelizmente, a gente tem visto nas redes sociais, né? Temos o GT de Caminhada, é um grupo que trabalha com nos 16 dias de ativismo, com a Caminhada Maria Bonita, que já vai para o 4º ano, se eu não me engano. O ano passado não teve a caminhada, mas a gente teve uma ação que representasse essa fala, né, diante dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. É uma ação global, então envolve todos os comitês de combate à violência contra a mulher no mundo. E é importante dizer que dentro do Grupo Mulheres do Brasil, o único tema que perpassa
todos os continentes e todos os países em que a gente tem representatividade é a violência contra a mulher. Porque ela é tão democrática que ela está no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, é o único comitê que tem trabalho nos outros núcleos também. E nós temos o GT de criança e adolescente. Aqui nesse GT, a gente vai trabalhar questões relacionadas à proteção de meninas e meninos, meninas principalmente, com foco no que é previsto no ECA. Então, nós temos parceiros importantíssimos nesse GT, como a Plan International, a Shield World e outros, Libertas, e outros que são já reconhecidamente que trabalham nessa área, né, de proteção de meninas que vivem em situação de violência. Pode passar, por favor? Agora aqui a nossa agenda. Vou falar um pouquinho do cenário atual, de onde vem a violência contra a mulher, o que diz a lei, os tipos de violência que nós temos e o impacto dessa violência nos lares com o papel da escola. Podemos passar? Hoje, qual que é o cenário que nós temos hoje? O cenário atual pandêmico. Eu trouxe uns dados aqui que está disponível no site da agência Patrícia Galvão, tá? E eu coloquei até o link aqui da pesquisa que foi feita, em que foi perguntado agora no final do ano de 2020 qual o impacto da pandemia para a situação de violência contra a mulher. 87% da população diz que a violência aumentou. E para 95%, os homens que agridem a mulher no isolamento já faziam isso antes da pandemia. Eu digo para vocês que isso é verdade, tá? Não foi a pandemia que exacerbou a violência, não. Ela pode ter deixado muito mais evidente à medida que as mulheres passaram a não aguentar tanto o que elas já aguentavam e aí passaram a denunciar, dando dados relacionados a isso, né? E aí a gente tem aqui embaixo algumas porcentagens em relação aos tipos de violência que essas mulheres estão sofrendo hoje em isolamento social. As agressões físicas são dentro de casa, sim, 75% dessas agressões aumentaram, tá? As agressões verbais dentro de casa, uma proporção muito parecida. Violência sexual, principalmente a adolescentes, é uma situação muito grave. Eu sou voluntária no projeto Justiceiras, que é uma força-tarefa que foi criada especialmente para atuar durante a pandemia. Não imaginávamos que iríamos ter tantos casos. Hoje já atendemos quase 5.000 mulheres através de um atendimento de voluntárias de serviço social, psicologia, direito, e uma rede de apoio. E a gente tem visto um número altíssimo de abuso sexual, tanto quanto com mulheres adultas, quanto com meninas adolescentes. Isso é uma chaga que nós temos na sociedade. Então, aumentou em 57%, que já era grave, porém subnotificado, e que a gente precisa ter um olhar muito minucioso quando a gente trata do ambiente escolar, para essa questão da violência contra meninas e adolescentes. E aí a gente tem a questão dos xingamentos e ameaça pela internet também. Aqueles que não conseguem cometer suas violências através do meio físico, eles estão usando as redes sociais para expor mulheres, expor meninas e assim atingir de alguma forma a dignidade, a autoestima dessas mulheres e meninas. E o assédio também aumentou, tanto rede social quanto no meio físico, né? E aí a gente amplia para esses lares, né, em que as famílias constituídas são famílias extensas, em que vários membros de várias descendências estão dentro da mesma família, dentro dos mesmos lares. E então essa questão do assédio aumentou muito. Pode mudar, por favor? E aí eu tenho um slide aqui que a gente pensa, mas de onde veio essa violência, né?
A gente tem aqui 2 séculos e pequenas mudanças. É aí que está a origem dessa violência. Eu tenho um dado aqui que em 1824 estava na lei, estava previsto na lei que houvessem castigos para a mulher e para os filhos. Então, a gente vê que, enquanto uma situação estava legislada, como que a gente faz para mudar isso culturalmente ao longo do tempo? Passado bastante tempo, mais de um século, a mulher só teve direito de votar aos 21 anos, lá em 1932. E não era qualquer mulher, era a mulher que casada, que estava na escola, branca. Era essa mulher que podia votar aos 21 anos. Andando mais um pouquinho, antes de chegar nesse marco que eu coloquei de 1985, que é a primeira DDM, a gente teve lá em 1972 o Estatuto da Mulher Casada. Aí a mulher pôde, somente em 1962, a mulher pôde ingressar no trabalho sem autorização do marido. Isso é muito sério. E aí, em 1977, na lei do divórcio, que a mulher pôde manter manter o sobrenome de solteira e apenas acrescentando o nome do marido. Mas só no século XXI que a mulher pôde escolher se mantinha o nome dela de solteiro, acrescentava do marido, tirava ou deixava tudo como está. Então a gente vê em 1977, eu já era nascida. Então por aí a gente vê os passos lentos que a gente caminha na proteção e nos direitos da mulher. A gente vai aqui para 1985, quando veio a primeira delegacia de defesa da mulher aqui em São Paulo. Ela não nasceu porque o governador da época acordou um belo dia e falou: não, vou criar uma delegacia da mulher. Não, não foi isso. Ela veio por conta da luta de muitas mulheres do movimento feminista e do alto índice de violência contra a mulher que sempre existiu, e que aí, através desse movimento feminista, foi percebendo que tinha que ter um basta. Se as delegacias e a legislação não dava conta, precisávamos de uma delegacia específica para a mulher. Por isso que em 85 foi criada a DDM. Em 88 veio a Constituição Federal. Aí na Constituição de 88, acho que várias de vocês devem ter nascido mais ou menos por essa época, é que veio escrito na lei que homens e mulheres são iguais perante a lei, somente em 88. Andando um pouquinho, veio o ECA, que para vocês também deve ser bastante conhecido, que diz que a responsabilidade com os filhos é tanto do pai quanto da mãe. Porque embora lá na questão dos registros de nascimento, quando eu falo lá de ter o nome na certidão de casamento, tudo tem a ver com uma certa olhar de propriedade. Então, assim como a mulher tirava o nome dela de solteira e acrescentava do marido, ela saía da posse do pai e passava a ser posse do marido. Assim eram os filhos, tá? Os filhos também eram posse do marido. As responsabilidades de cuidado ficava com a mãe, mas o poder sobre esses filhos era do pai. Então, o ECA veio trazendo isso, mas somente com a reforma do Código Civil, em 2002, que foi mudado na lei a expressão pátrio-poder, que vem de poder de pai, passou a ser poder familiar. Então, aí que no direito civil que veio a legitimidade de que pai e mãe têm o mesmo direito sobre os filhos, tá? E aqui a gente tem na década de 90, e até hoje, existe a luta das mulheres pelo direito reprodutivo e sexual. A gente pensa que na lei de planejamento familiar, que existe uma lei que rege o planejamento familiar no SUS, ainda hoje o homem que vive com a mulher, se ela quiser fazer laqueadura, ele precisa autorizar. É chocante isso? Muito.
Mas se a mulher tem uma convivência marital, mesmo que não seja oficial, o homem precisa assinar autorizando que ela faça laqueadura. Digo para vocês que isso é um mecanismo que muitos homens agressores têm em manter as mulheres dentro do lar sob constante ameaça e agressão, seria forçando gravidez sequenciais. Muitas mulheres, elas engravidam por conta de estupro marital e de forma proposital para que mantenha ela cada vez mais presa dentro de casa. Quanto mais filhos, menos chance ela tem de sair desse ambiente doméstico. Então, é uma luta que nós ainda travamos em relação ao direito sexual e reprodutivo. Aí a gente está aqui em 2004, foi festejado o Ano da Mulher e aproveitou a oportunidade para tirar do Código Penal a expressão mulher honesta. Isso daqui é muito significativo. Embora tenha saído do Código Penal em 2004, somente agora, em 2021, o STF proibiu a tese de defesa da honra para absolver homens que matam suas companheiras. Então, saiu, ele tirou do Código Penal isso em 2004, mas somente em 2021 o STF bateu esse martelo, porque até então homens ainda estavam sendo absolvidos de assassinato de mulheres usando essa tese de legítima defesa da honra. Andando mais na linha do tempo, aí em 2006 veio a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um marco no enfrentamento da violência contra a mulher. Porque ela é uma lei muito ampla, ela tem um caráter punitivo, mas tem um caráter social também. É uma lei muito completa, que se trabalhada da forma como está escrito, aplicada da forma como está escrita, de fato, ela é um mecanismo de defesa da mulher. E graças a ela, muitas mulheres hoje estão vivas para contarem suas histórias, para seguirem uma vida sem violência. A Lei Maria da Penha, ela é uma das 3 melhores leis do mundo, eleita pela ONU, de enfrentamento à violência contra a mulher. Tá? Andando mais um pouquinho na linha do tempo, em 2015 veio a Lei do Feminicídio, que agrega a Lei Maria da Penha, e aqui nessa Lei do Feminicídio, o que tem de diferente? Que quando o homem mata a mulher, agride a mulher, na frente dos filhos, ele tem sua pena aumentada, na frente tanto dos filhos quanto dos pais dessa mulher. Ele tem a pena aumentada e perde vários benefícios. Torna-se um crime hediondo e perde-se vários benefícios previstos para pessoas que cometem crimes violentos. Em 2018 veio a Lei da Importunação Sexual, que é aquela lá que pune aqueles ejaculadores, aqueles encoxadores dos ônibus, que veio só em 2018. Que não existe, eu acho, assim, uma roda de conversa de mulheres, não existe uma mulher que não tenha passado por um constrangimento como esse, num transporte coletivo, num espaço de aglomeração, não existe. Toda mulher algum dia passou por isso. E aí precisou vir uma lei para que, com caráter punitivo, para ver se consegue educar estes homens a não importunar as mulheres sexualmente, porque existe uma brecha entre o que era estupro e o que era atentado violento ao pudor. Estupro era um crime mais grave, e o atentado violento ao pudor, um crime muito brando, que, quiçá, é uma punição de cunho educativo e social. Então, precisou criar uma lei para punir mesmo. Aí eles vão presos, tá? 2021, agora, recentemente, esse mês passado, que veio a lei do stalking. Lembra quando eu falei lá no início que muitas mulheres são perseguidas pela internet, tem a exposição de imagens pessoais, tudo? Essa lei do stalking, ela vai punir esses homens que perseguem, que
expõe essas mulheres em redes sociais e não vai mais ficar, né? Por isso mesmo, como muitas vezes tem que na rede social é terra de ninguém, não. Na rede social tem que haver, se aplica as mesmas legislações que estão na vida pública e presencial, e aí tem a lei do stalking que veio para fortalecer isso daí. Pode vir mais um pouquinho para frente. Próximo slide. E aí, de onde mais vem essa violência? Então, a história, por essa linha do tempo, a gente vê que a história, ela mostra que a duras penas a mulher, ela começou a ocupar os espaços. A gente ainda trava uma luta diária por sobrevivência. A mulher, não existe uma mulher, tem homens aqui na sala, entendeu? De aula, mas é importante que vocês saibam, meninos, que não existe uma mulher que saia de forma tranquila à rua, que ela não corre o risco de ser assediada, de ser importunada, de ser violentada, de ser agredida. Não existe. Então, a gente sobrevive, de fato, em sociedade. Porque são muitos obstáculos que a gente tem que passar para chegar de casa ao trabalho. Então, a gente percorreu, nessa linha histórica que eu trouxe para vocês, um caminho de lutas, de conquistas também. Apontei algumas conquistas da mulher, mas ainda existe uma situação que é social, né? Que vem do patriarcado, que coloca a mulher em submissão em relação ao homem. Eu trouxe alguns dados aqui relacionado a salário médio, né, entre mulheres e homens, enquanto dos homens aumentou em 2% entre 2000 e 2010, o das mulheres diminui 3%, levando em consideração que a mulher já ganha em várias locais, isso é errado, está tentando se corrigir, mas a mulher ganha em média 70% do valor que o homem ganha para exercer a mesma função. Então, isso é muito comum acontecer ainda. Então, uma distorção que precisa ser trabalhada e não existe legislação que prevê, que puna empresas que praticam esse tipo de situação, né? A cada 4 pessoas em curso superior na área da computação, apenas uma é mulher. E aí a gente vê, nas escolas, no ambiente escolar, nós estamos estimulando meninos e meninas para exercerem as habilidades de forma igual, ou a gente estimula o menino as aulas de cálculo, de matemática, que desenvolve o raciocínio lógico, enquanto as meninas a gente fica de olho na aula de artes, na aula de português, para ter a letra bem bonitinha, redondinha, o caderninho sem orelha. O que é que a gente está olhando? O que a gente coloca para os meninos e para as meninas ainda hoje, para que a gente tenha uma situação como esta? O que a gente expõe para eles, né? Aí temos aqui, mais de 93% das crianças envolvidas em trabalho doméstico no Brasil são meninas. Aí a gente olha para dentro de casa também, e por que não para o ambiente escolar? O quanto a gente está estimulando isso, dizendo que tem coisas de menino e coisas de menina. E atribuições domésticas é coisa de menina. Só que não. Estamos no momento de mudar essas questões. Aí no próximo slide, nós estamos falando que, enquanto o Estado e a sociedade civil não atuarem como agentes de modificação, essa epidemia de violência vai ter uma caminhada muito árdua e as mudanças continuarão lentas. Então, nós temos que dar as mãos para conseguir encontrar um caminho que possamos percorrer e tenha agilidade nessas mudanças. E a educação é um caminho eficaz para a mudança de cultura. Lá no comecinho da idade, lá nos pequenininhos, que começam a ser produzidos os papéis sociais de homens e mulheres. Se debruçar sobre essa desconstrução desse modelo patriarcal é fundamental. E aqui, esse modelo aqui que a gente não quer, de forma nenhuma, pode passar para o próximo slide, nós não queremos e não podemos permitir que na educação de crianças
Os meninos devem ser estimulados para serem ativos, fortes e viris, enquanto as meninas ser cuidadoras, prendadas, comportadas. Dizer que meninos podem brincar na rua e serem expansivos, e as meninas, o espaço da casa e ser recatada. Os meninos serem conquistadores e as meninas contidas. Os meninos não podem demonstrar emoções, enquanto as meninas são frágeis. Os meninos são estimulados a brigar por seus desejos, suas vontades, e as meninas ser passivas. E aí nós, enquanto formadores, temos um papel nessa desconstrução. Porque no estereótipo de construção de meninos que viram homens, são naturalmente superiores, assim podem subjugar a mulher. É assim que a gente vê hoje muitos jovens, muitos meninos pequenos já querendo mandar, vamos dizer assim, nas irmãs, em casa. Então, o menino ele não é naturalmente superior, de forma nenhuma. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, trabalhar, estimular ou permitir que seja construído dessa forma. Do mesmo modo, do lado da mulher, do estereótipo que é criado de que a mulher deve sucumbir à submissão imposta pelo homem. E que o homem fala mais alto, e que o homem é melhor, e que o homem tem mais espaço. De forma nenhuma, os espaços são iguais para homens e para mulheres. Se a gente quiser uma sociedade mais justa e humana, precisamos trabalhar esses aspectos desde muito cedo. Pode mudar, por favor? E aí, o que diz a lei? Tá? A Lei Maria da Penha, eu falei para vocês, ela é uma lei que diz que qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial é passível de punição e é crime. Andando um pouquinho. A Lei Maria da Penha, ela traz aqui 5 tipos de violências tipificadas nessa lei. Vocês vão ver que a gente incluiu também a violência cibernética, porque não está na Lei Maria da Penha tipificada, escrita, mas a Lei Maria da Penha também pune agressores que cometem crimes no ambiente virtual também. Vamos para o próximo, eu vou falar um pouquinho dos 5 tipos de violência. Nós temos a violência física, né? Que essa é fácil de ver, porque ela deixa marcas, ela deixa visível, muitas vezes, a agressão. Então, as pessoas costumam notar essa violência. Mas não digo que toda violência contra a mulher, ela já começa física. Não. Tá? Pode passar para frente um pouquinho. Da violência física, nós temos a violência sexual, também prevista na Lei Maria da Penha. Essa prevista na Lei Maria da Penha é diferente daquele crime de estupro que ocorre na rua, né, no ambiente público, lá por um desconhecido. Essa daqui, quando a gente trata na Lei Maria da Penha, é um estupro específico, estupro marital. E outras formas de violência sexual, como forçar a mulher presenciar de relação sexual que ela não consentiu, impedir a mulher de usar métodos contraceptivos, forçar o aborto ou forçar a gravidez, também é considerado crime de violência sexual, no que prevê a Lei Maria da Penha. Forçar a mulher à prostituição também e negar a ela os direitos reprodutivos e sexuais. Tudo isso dentro do ambiente familiar, dentro de um casal, num casal vale. A gente costuma muito ver no atendimento às mulheres que sofrem violência, que elas têm dificuldade de entender que o marido agredi-la e forçar a relação sexual é crime. Ainda se tem, culturalmente falando, aquela ideia de que casou, dentro dos débitos conjugais está a relação sexual, e não está. O consentimento é o que garante ser ou não ser a violência. Não consentiu é violência.
Não importa se é um namorado, se é um marido ou quem quer que seja. Pode mudar, né? Próxima. Violência patrimonial, também previsto na Lei Maria da Penha. É muito comum que o homem retenha os bens que a mulher tem, seja salários, a gente falando de uma questão de baixa renda. Tem homens que retêm o cartão Bolsa Família da mulher. Ele faz ela sacar ou pega a senha do cartão e fica com ele. A situação também que o homem, para que a mulher não trabalhe, rasgue o uniforme dela, quebre o crachá de empresa, já atendi vários casos como esse. Ou mulheres que exercem trabalhos como manicure, por exemplo, ou costureira, que ele vai lá e destrói os materiais dela de trabalho. Esmaltes, alicates, se é uma costureira quebra a máquina de costura, destrói linhas, tudo para impedir que ela exerça alguma atividade remunerada e que de alguma forma tenha recursos para se manter longe dele. Isso vale também para aqueles que quebram o celular da mulher para impedir que ela tenha acesso a outras pessoas, acesso à denúncia. Então tudo isso está previsto na Lei Maria da Penha como violência patrimonial. Vamos para o próximo. Violência moral. Aqui é a violência que está prevista também no Código Penal, mesmo antes da Lei Maria da Penha, mas está voltada para crimes de injúria contra a mulher. Dizer que ela apanhou, porque muitos fazem isso, às vezes a mulher bate e fala assim, apanhou porque ela é muito sem vergonha. Ela está aqui no portão se oferecendo para os homens que passam na rua. Ou eu tirei ela da escola e bati, ela estava fazendo um EJA, tirei ela da escola e bati nela, porque ela não é para ela ir para a escola, ela vai aprender o quê? O que ela tem que aprender é dentro de casa. Eu digo para vocês, fazendo parênteses nessa violência, uma vez eu fui convidada para fazer uma atividade numa escola de EJA, porque a evasão escolar de mulheres estava altíssima. E aí foi se entendendo essa situação de evasão, e aí foi se percebendo que o motivo da evasão era os companheiros que não estavam deixando elas irem estudar. Então, aos poucos elas iam faltando até desistir. E isso no ensino médio acontece muito com adolescentes também. O namorado que não deixa ela ir para a escola. Então é uma situação muito complexa e aí o absenteísmo de algumas mulheres no ambiente escolar, mulheres e meninas, pode indicar uma situação aí. Pode ser pano de fundo para uma violência que às vezes a gente não está percebendo. Tá? Próximo slide, por favor. E aí a violência psicológica e emocional. Essa daqui é a violência que está presente em todas as denúncias de violência contra a mulher. É ela que impede a mulher de buscar ajuda. É ela que paralisa a mulher. Porque muitos homens eles só vão agredir a mulher fisicamente depois que sentem que ela está dominada psicologicamente. Aí é mais fácil para ele agredir e saber que ela não vai ter forças para buscar ajuda. Então, a violência psicológica tem um quê também de invisibilidade, porque diferente da violência física, ela não deixa marcas. Diferente do celular que ele quebra, é difícil dela provar numa delegacia que a violência que ela está sofrendo é psicológica e ele precisa prender, por exemplo. Precisa ser preso, né? Por exemplo. E aí a gente pode pensar no seguinte, toda mulher, antes de ter sido vítima de feminicídio, ela foi ameaçada de morte. A ameaça de morte é uma violência psicológica, porque muitas vezes ele não encostou a mão nela, ele está ameaçando. E aí a gente entende, quem trabalha com a violência contra a mulher, eu trabalhei muitos anos no centro de referência, e ainda hoje trabalho como assistente social, atendendo a população em situação de rua. Semana passada mesmo eu atendi um caso de uma mulher que ele, o morador, porque é uma situação mais complexa ainda, uma mulher em situação de rua que vive violência. O mesmo que protege ela da violência da rua é o autor de violência doméstica em relação a ela. Então, nesse caso, de exemplo, ele jogou
ela na frente do ônibus. Como o ônibus estava em baixa velocidade, ele conseguiu frear, ela se machucou bastante. As pessoas que estavam em volta seguraram ele e ele conseguiu ser preso. Mas era um casal que frequenta o Centro Pop, onde eu trabalho. Ele foi preso, está preso, ela ainda está frequentando. Que 2 dias antes eles tinham, no atendimento técnico, falado que estavam se organizando para alugar um imóvel para morar juntos, sair da situação de rua. E aí a violência doméstica, essa questão do poder sobre o homem, que lhe dá o direito de tirar a vida da mulher para eles, né? Permeia todos os espaços e vai acontecer, o feminicídio, ele acontece, dá sinais, muitos sinais. Mas aí, por vezes, a mulher não acredita nesses sinais, a sociedade também não acredita. E esses sinais vêm por meio da violência psicológica, sim. Pode passar para o próximo. E aí, como eu falei para vocês, a questão da violência digital, que é calúnia, difamação, injúria, exposição não autorizada da figura da mulher, e que é usado para achincalhar a vida da mulher. Tem muitas mulheres que cometeram suicídio, tentativas de suicídio, e tiveram dano emocional muito grave por uma exposição de uma relação sexual que foi gravada consentidamente no casal, mas aí eles se separaram, aí o homem vai lá e expõe a mulher na internet. Eu não sei como que está isso, que eu estou um pouco afastada das escolas, mas existia uma situação nas escolas que tinham uns top 10, por exemplo, assim, dos meninos que expunham as meninas. E aí houve casos de suicídio, sim, aqui na minha cidade, na cidade que eu trabalho, teve situação de suicídio de adolescente pela exposição nas redes sociais. Então pensa que é um crime mais brando, porque não está ali atingindo diretamente, fisicamente a mulher, mas ele traz danos tão graves quanto a agressão física que a mulher possa vir a sofrer. Próximo slide, por favor. E aí aqui a gente tem o ciclo da violência. Você pergunta, mas por que a mulher, mesmo vivendo tudo isso, ela se mantém nessa relação abusiva? Porque ela vive essa espiral em que a base dela é mais larga, dizendo que o espaço entre a tensão e a agressão é maior. E no meio da tensão e da agressão tem a lua de mel. Essa lua de mel, a mulher encontra sempre fiascos de sentimentos, pedaços de sentimentos para se agarrar a eles e continuar nessa relação. Mas à medida que o tempo passa, vai subindo e vai diminuindo o espaço entre a tensão da agressão. A lua de mel é um tempinho muito menor até chegar lá em cima com resultado morte. Tá? E aí eu digo para vocês que quase 1/3 dos feminicídios acontece dentro de casa. 43% dos jovens já viram a mãe ser atacada com violência. 64,5% das crianças presenciaram a violência. E 17,6% também sofreram a agressão. Então a gente não está falando de uma violência só contra a mulher. A gente está falando de uma violência estrutural, familiar, que atinge toda a base da família e atingindo a base da família, atinge toda a sociedade. Vamos para o próximo, por favor. E aí eu venho falar com vocês sobre o impacto dessa violência nos lares, né? Essa figura, esse cartaz aí, esse desenho foi feito por uma criança. Sim, é uma criança real, ele foi usado numa campanha, que é essa daí, quem bate na mulher machuca a família inteira, tá? Desenhos, as crianças trazem muito isso. Uma vez eu fiz um trabalho com crianças de 6 a 10 anos de idade, e a gente, junto com a equipe de psicologia, identificamos várias questões de violências vivenciadas por essas crianças através dos desenhos, através das atividades lúdicas que elas traziam, para ir direcionar o grau de violência que elas estavam vivenciando dentro de casa. E aí, quando a violência dentro de casa, a criança, ela pode ter dificuldade no aprendizado,
dificuldade de convivência com outras crianças e demonstrar agressividade reproduzindo o que vem em casa. Aqui eu acabei não colocando, mas também crianças que eram expansivas e aos poucos foram se tornando arredias, também pode ser um sinal da violência. E aqui cabe não só para a violência entre pai e mãe ou agressão física, mas a violência sexual cometida contra a própria criança. Então, ela dá sinais, sim. E a escola, muitas vezes, é a voz delas. Eu fiz uma atividade numa escola pública aqui em Guarulhos. Fui chamada pela escola justamente por conta de uma criança de 6 anos que relatou para a professora que o pai dela tinha falado que ele ia cortar as pernas, que ele tinha um facão, e que ele iria cortar as pernas da mãe dela. Aí ela falou com a professora chorando, né, que um dia ele ia chegar em casa, a mãe dela ia estar sem perna, ia estar sem braço. Foi tentado fazer um trabalho de busca ativa dessa família, essa mãe não apareceu na escola. Aí a escola foi pedir apoio do centro de referência para entender um pouquinho, fazer um trabalho para ver se conseguia, de alguma forma, que essa mulher chegasse na escola. Somente o pai ia buscar a criança na escola. A mulher vivia confinada, de fato, dentro de casa. Quando a criança trouxe isso para a escola, para a professora, ela falou que no dia seguinte, no outro também, a criança perguntava: você vai salvar minha mãe? Você vai deixar que a minha mãe não fique sem pernas e sem braço? Tudo isso gerou uma angústia muito grande com a equipe. E aí, no trabalho que a gente fez dentro da escola, conseguimos apontar caminhos. A intenção era tentar trazer essa mãe para uma conversa. Não foi possível. Esse pai não permitiu essa mulher chegar na escola. E o risco da gente ir até a casa dessa mulher numa busca ativa e de dar um salto nessa violência, se por acaso essa mulher não aceitasse um atendimento, era muito alto. Então, um caminho que a gente escolheu nesse caso foi através da unidade básica de saúde, através das equipes de ACS, que são agentes comunitários de saúde, para ir sensibilizando essa mulher, através da equipe de saúde, para que ela fizesse a denúncia da violência que estava vivendo em casa. Então, para vocês verem por onde que passa essa violência, e para chegar uma criança de 6 anos pedir ajuda na escola, a situação que está. Muitas delas falam sim. E aí o coleguinha, ele relatou isso depois na sala de aula, aí o outro coleguinha levantou a mão: meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Então, ela falou que não imaginava que ia ter na sala de aula ia se ampliar tanto essa discussão entre as crianças tão pequenas. E aí a gente fez um trabalho junto à escola para trabalhar com os pais, né, através de reuniões de pais, essa questão da violência doméstica. Próximo slide, por favor. O impacto dessa violência também está na questão de que a gente reproduz essas relações violentas sem saber. E aí é importante, em algum momento, abrir espaço na escola, nas escolas, para se falar sobre isso. Porque a violência contra a mulher, ela é transgeracional. Muitas delas viram a mãe apanhando e vão reproduzir isso em relação às filhas. E aí, às vezes, a mulher fala, em muitos atendimentos, assim, acho que uns 50% dos atendimentos que eu faço, a mulher fala: ele é ruim para mim, mas é bom para os meus filhos. Nunca um homem que agride uma mulher, ele vai ser bom para os filhos. A gente tem uma situação emblemática, é o caso do Henry, que viu quanto a violência contra a mulher, é um homem que era violento contra a mulher e violento contra os filhos dela. E a mulher, ela acha que ainda tem esse controle sobre esse marido na questão da violência, e ela não tem esse controle. E aí tem que se barrar, de fato, essa questão dessa violência que acontece dentro dos lares, confinadas, e que a gente, enquanto sociedade, tapa os olhos. Porque os sinais vão aparecendo, aparecem na escola, aparecem na rua, aparecem para a família também. A gente tem aqui na imagem, né? E é bem isso mesmo.
o adulto agride o menor vai agredir a irmã menor, e aí ela vai agredir o bichinho de estimação. É ilustrativo? Mas é muito representativo, porque é assim, de fato, que a dinâmica acontece em muitos lares. Próximo slide, por favor. E aí, qual que é o papel da escola? Os números dessa violência contra a mulher cotidianamente se faz presente em vários ambientes, e principalmente na escola, porque a escola é espaço de exercício da vida em sociedade, e assim essa questão pode aparecer como conteúdo represado, seja no comportamento dos alunos e alunas que vivenciam a realidade em casa, né? Seja na percepção dos profissionais que verificam a necessidade de trabalhar essas expressões diretas e indiretas da violência doméstica e não tem suporte para trabalhar essas questões na escola. Então, isso é uma situação muito séria, porque chega na escola, eles verificam essa situação, e aí o que fazem ao identificar isso? Como agir ao identificar essa violência? Pode passar para o próximo slide, por favor. E aqui, como que a gente faz? Sensibiliza e aborda a criança de uma forma para tentar entender o que é uma abordagem, para tentar entender o que está acontecendo. A adolescente e a mãe dessa criança, às vezes quando ela verbaliza uma situação de violência, tem que conversar com ela, sensibilizar, sem ter o olhar julgador, com uma escuta humanizada. É difícil não julgar, porque a gente vê aquela situação do ciclo e fala como que essa mulher permanece nessa situação. Vários mecanismos impedem que a mulher saia do ciclo. O medo, a falta de condições financeiras, a ideia de que casamento é para sempre, a ideia de que ela não pode criar os filhos sem a representação do pai. Então, várias construções sociais são barreiras para que a mulher peça atendimento. Então, quando vai abordar essa mulher, tem que ter esse olhar não julgador, uma escuta humanizada, e falar com ela da importância de buscar um atendimento especializado. Enquanto escola, enquanto profissionais que trabalham com isso, conhecer e fortalecer a rede interna, dentro do próprio ambiente escolar. Quem são meus parceiros ali que vão conseguir me ajudar ao identificar uma situação de violência, a agir? Conhecer a rede externa. Qual que é essa rede externa? A escola onde eu estou atuando, onde eu estou trabalhando, fora dela tem unidades básicas de saúde, tem centros de referência da mulher, tem centros de referência em assistência social, que são os CRAS, centros de referência especializado em assistência social, que são os CREAS, temos os conselhos tutelares, que são super parceiros das escolas. Depois eu explico para vocês, não sei se todas vocês sabem o que é essa sopa de letrinhas, eu falo mais rapidamente para vocês na sequência. Mas conhecer quem são esses outros atores dentro, no entorno da escola, que possam dar o suporte. Na escola que eu citei para vocês da criança que o pai estava ameaçando de morte, a mulher, o apoio foi chegar até a unidade básica de saúde, a estratégia foi chegar até a unidade básica de saúde e através da unidade básica de saúde e os agentes comunitários de saúde chegar a essa mulher. E aí, só vai conseguir ter essa estratégia se você conhece quem está no entorno da escola, né? Então, e encaminhar para essa rede, tá? Essa rede externa que vai te ajudar a encontrar caminhos para atuar tanto em relação a alunos, a mães, né, que sofrem essa violência, adolescentes e crianças também, né? Próximo slide. E aí, o que fazer quando há violência? Então, numa situação de violência, eu sei que o professor, não é papel do professor. Isso é uma coisa, por isso que existe uma legislação já prevista, né, para ter assistente social e psicólogo em todas as escolas. Vamos ver quando isso será possível, porque trabalhando com a Secretaria de Educação, toda a gente sabe quanto eles pedem isso, porque
Não é demanda educacional todas essas coisas que nós estamos falando. O professor está na escola para levar o aprendizado, não para tratar todas essas questões sociais, mas essas questões sociais permeiam todo o ambiente escolar. Então, é importante que vocês saibam e que vocês tenham noção de onde procurar esse apoio. Então, aqui está até em caixinhas coloridas, o que está em laranja é aberto 24 horas todos os dias da semana. Então, é um ponto de orientação. Aqui em São Paulo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que fica no Cambuci. A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. Lá dentro tem um centro de referência da mulher, tem uma delegacia da mulher, tem uma promotoria especial de violência doméstica, tem uma defensoria pública dentro e tem um abrigo temporário. Tudo funcionando no mesmo espaço. É um modelo fundamental para ter em todos os estados do país. Aqui em São Paulo nós só temos uma, precisamos de mais. A gente está participando de um movimento para ter uma na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, porque essa fica na região central. Então, no âmbito lá em cima, na primeira linha, a gente fala das delegacias de defesa da mulher, temos 9 em São Paulo, delegacias comuns, que também são suporte para violência, e a Defensoria Pública. Aí tem o CRAS. O CRAS é um equipamento da assistência social que trabalha família, tá? Com vínculos sociais fragilizados, mas não rompidos. Aí a gente tem o CRES, que é a casinha do lado, que é o especializado, que vai trabalhar vínculos sociais fragilizados, principalmente em atenção à criança e adolescente. Então, acompanhamento de uma violência sexual, por exemplo, uma agressão a uma criança, vai ser feito pelo CRES e não pelo CRAS. Tá? É o CRES que tem os mecanismos de enfrentamento, de proteção e de ligação com o Ministério Público para atuar em situação de violência como as que eu citei. Temos as secretarias de assistência social que podem ser acionadas e promotorias de justiça. Temos no âmbito da saúde a assistência médica ambulatorial e as unidades básicas de saúde, que é a unidade básica de saúde mais capilarizada. Dentro da maioria das unidades de saúde tem uma assistente social. E a assistente social consegue dar orientação e suporte em questões de violência. E aí, os prontos-socorros. Aí embaixo, por último, aí tem Centros de Defesa e Convivência da Mulher. São equipamentos que estão nos territórios, se eu não me engano, são 6 em São Paulo. Está disponível no site da Prefeitura de São Paulo, tá? Tanto endereços quanto telefone desses serviços que eu estou falando. E tem os CRMs ou CRANs, que são Centros de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Esse aqui é o mais especializado. Aqui a mulher vai encontrar acompanhamento de psicoterapia, de orientação jurídica, além do atendimento social, e ela vai fazer vários links com as outras políticas públicas, inclusive com a educação. Diversas vezes eu tive que acionar a Secretaria de Educação para movimentar a criança de escola, porque a mãe teve que sair fugida do território. Movimentação de criança com exclusão dela, da listagem que tem de busca na secretarias de educação, né, e nas DRADs, né. Então, fica inclusive invisibilizado para que o homem, autor de violência, não consiga localizar a mãe através da matrícula do filho. Então, essa parceria a gente tem com as escolas, a gente conversa com as escolas para poder proteger tanto a mãe quanto a criança do autor de violência. E aí a gente vai para a nossa última folhinha aí. Eu trouxe uma frase que eu amo, porque eu, de fato, sou assistente social, amo a minha profissão, e toda vez que eu vou atender, eu tenho isso em mente. Conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre e apenas outra alma humana. Tá certo? Obrigada, meninos e meninas. Seria isso.
que eu tinha para falar. Eu não vi mãozinhas levantadas, eu não conseguia ver daqui, eu não consegui nem parar para avisar vocês. Acabei me atropelando nesse aspecto. Temos perguntas? Você vai falar, Lu? Eu queria fazer só um comentário, Ivana. Eu acho que, aliás, dois, né, se me permitem aí, enquanto as meninas e meninos pensam aí se vão se posicionar. Eu acho que uma das coisas que nós, educadores também, pegando essa última sua fala aqui, que é importantíssimo, quando a gente está num cargo de gestão, né, mas também quando a gente é professor, né, e quando eu digo gestão, eu estou falando diretor, vice-diretor e coordenador, né, a gente precisa lembrar sempre que dados, né, nome, endereço, telefone, de alunos e funcionários não são dados públicos, né? Eles são dados importantíssimos para a escola, mas eu tenho que ter um zelo muito grande com essa questão. Eu sempre conto uma história para eles, Ivanda, de que a gente recebeu uma vez, quando eu era diretora de escola, uma matrícula de uma mãe que dizia, eu vim do Tocantins e estou sem a documentação, mas preciso fazer a matrícula, né? E a gente resistiu muito na escola, porque matricular uma criança sem a documentação, você pode estar sendo só o elo de legalização de um tráfico de criança, de um sequestro de criança, né? Porque quando a gente pressionou, inclusive, essa família, a família sumiu da cidade. Então, a gente notificou a polícia, porque, obviamente, tinha alguma coisa muito irregular na posse daquela criança ali, né? E, ao mesmo tempo, a gente lembrar isso que você falou, né? Quando alguém me liga e fala assim, sabe o que é? É que eu queria dar falar com a mãe do fulano, você pode me dar o telefone? Não, senhora, não tem autorização de ceder o telefone de ninguém, né? Porque isso é uma coisa muito séria, a gente pode estar, às vezes, facilitando o contato de um agressor, né? De alguém que está procurando uma criança, etc. Então, eu acho que só lembrar, né, que sim, é necessário esconder essas pessoas quando elas estão, né, em abrigos, mas que a escola não deveria, de maneira nenhuma, fornecer dados pessoais de ninguém para ninguém, porque não tem essa autorização, né? Então, às vezes, eles aqui mesmo sabem disso, às vezes me pedem assim, eu queria falar com a Carol. Eu digo, não, a Carol não autoriza que eu dê o WhatsApp dela, né? Ou a Luciana Savoy não autoriza. Se quiser, você fala para mim, eu passo um recado. E é essa postura que a gente tem que ter. Acho que esse é um primeiro comentário. E uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, né, só ressaltar, né, Ivan, é que a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social nem nível de instrução. Né? A gente, às vezes, acha que violência é um problema ligado estritamente, exclusivamente à pobreza. Né? E a gente precisa lembrar que não é, né? Então, eu estava aqui no chat com a professora Marquena, né, enquanto você estava passando ali os tipos de violência, e eu falei isso, né? Falei, olha, o meu primeiro casamento foi um casamento abusivo, né? Foi um casamento de violência psicológica e emocional durante 4 anos de namoro, e que nos 3 meses de casamento eu fui capaz de perceber que iria caminhar nesse ciclo que você mostrou para a violência física. Só que eu fui capaz de terminar, mas vivi 4 anos de abuso emocional, né, e psicológico. E sou uma pessoa que estou no ensino superior, né, independente, morando sozinha, pagando minhas contas, e não reconhecia a relação de abuso, por mais que as outras pessoas me dissessem que estava dentro dela, né. Então, acho que é importante também ressaltar isso, né, Ivana, porque às vezes a gente também fica muito ligado... Lógico que talvez a gente possa pensar numa incidência maior, mas não numa exclusividade, né? Mulheres com um grau de ensino superior, mulheres que são independentes fisicamente, também entram em relações abusivas e são vítimas dessas relações abusivas, né? São esses só 2 comentários que eu queria fazer. É bom você falar isso, e queria salientar que essas mulheres sofrem muito mais, porque elas têm mais dificuldade de buscar o apoio, porque se sentem mais envergonhadas de ter um grau de conhecimento, estar numa posição de não dependência financeira e ainda assim não conseguir sair da relação.
temos, nossa, atendi médicas, juízas, advogadas, professoras, enfermeiras, policiais. Então, muito democrática a violência contra a mulher. Infelizmente, muito mesmo, atinge todas as classes sociais. E quando a mulher tem um grau de instrução maior, ela tem mais dificuldade de buscar ajuda, porque ela acha mais ainda que tem o controle, que vai conseguir encontrar um caminho, e não consegue. A gente vê aquela juíza que foi assassinada no final do ano, na frente dos filhos, promotoras de justiça. Então, essa fala que você traz é muito presente. E a gente sabe que em muitas escolas, os professores estão sofrendo. Em muitas universidades, as alunas estão sofrendo. Então, às vezes a gente está falando com o intuito, mas está atingindo também quem está nos ouvindo. De alguma forma, você remeteu para a sua vivência lá atrás. Isso daí é um assunto que às vezes a gente põe para baixo do tapete, enquanto proteção, inclusive, de vivência e tudo, mas é um assunto que precisa emergir, sim, porque se a gente não emergir esse assunto, a gente vai ter muitas, como se diz assim, a sociedade não vai evoluir o quanto necessita para um padrão de igualdade que tanto a gente quer. Porque enquanto houver violência, não vai haver igualdade. Eu acho que isso que você falou é interessante, porque assim, por que a violência, infelizmente, ela é democrática? Porque o machismo é democrático, né? Então, como a gente está numa sociedade machista, homens são machistas, homem rico, homem pobre, homem que estudou, homem que não estudou. Né? Um dado fresquinho para vocês, agora, no início do ano, foi feito um levantamento que a cada 9 minutos, uma mulher é vítima de estupro. A cada 9 minutos. Enquanto a gente está aqui conversando, quantas foram estupradas? A cada 3 dias, uma mulher é assassinada. Não é só aquelas que aparecem no Datena, não. Tem as que não aparecem. Uma pessoa trans ou de gênero diverso é assassinada a cada 2 dias nesse contexto. A gente falou lá da diversidade no primeiro dia, né, as meninas da diversidade. Uma mulher hoje registra um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. E aí, tudo isso está disponível para vocês verem, tem que estar lá Depois eu passo para você o link. Se alguém quiser anotar aí, é dossiês.agenciapatriciagalvão.org.br. Lá tem bastante informação e informações muito atuais da situação de violência que a gente tem hoje. Então, a gente não está falando de uma coisa que aconteceu no passado, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo neste momento enquanto a gente está aqui conversando sobre isso. E você falou agora, é engraçado. Eu sempre diga, né? Porque parece que isso oferece as mulheres se coloquem. Você falou de uma coisa, eu me separei num dia, no outro eu liguei para uma amiga, já estou pensando em voltar, no dia seguinte. Né? E foi ela que eu morava no Rio. Espera que eu estou indo cá comigo no Rio de Janeiro para me dizer, não vai voltar, não. Mas eu para ela, né? Eu falei, olha, me ajuda porque eu me separei ontem, já estou com vergonha hoje, achando que eu fui precipitada, né? Então eu acho que também tem essa questão da rede, da própria feminilidade, né? Feminilidade da gente poder contar com outras mulheres, né? Que nos ajudam nesse momento a dizer, peraí, não, a gente está, né? A gente vai ficar junto. Nas mãos. O patriarcado fez um papel muito, assim, contribuiu muito, né, para que a gente achasse, né, construir no imaginário de que mulheres são rivais. Não somos rivais, somos parceiras, temos que nos proteger, darmos as mãos umas às outras para conseguir superar tudo isso. Entendeu? Essa questão de dividir para enfraquecer
É um lema patriarcal, machista, e é assim que eles minam as nossas estruturas para que a gente fique indefesa, de verdade. Então, a gente tem que contar mesmo uma com as outras enquanto rede de proteção. Tá? Os Justiceiras que eu falei, o Grupo Mulheres do Brasil é um caminho, Justiceiras é outro, que é uma força-tarefa que eu atuo, só tem mulher. E prova, nós somos aí, aproximadamente, na ativa deve ter umas 1.000 e poucas voluntárias, um pouco mais, 2.000 voluntárias, ativamente atuando hoje, em meio à pandemia, para salvar mulheres que estão sofrendo violência nesse exato momento. Então, é possível sim, a gente tem que se unir enquanto mulher e tem que trazer os homens para junto, esses homens feministas que também são contra essa situação, tem que vir junto também para conversar. Vocês podem consultar o Papo de Homem, site Papo de Homem, tem grupos reflexivos de masculinidades, fóruns de masculinidade positiva. A gente fez uma atividade, se vocês procurarem na rede social, eu devia ter colocado no final, acabei esquecendo. Agora, em março, com o Fábio Pochá, ele foi mediador, conversando com os homens sobre masculinidade positiva. Então, foram 3 painéis, o último painel com especialistas, né, homens que trabalham com ressocialização de autores de violência, mas outras formas, e os outros 2 primeiros painéis, o painel do meio falando com jovens, meninos de 16 a 22 anos, falando como é essa construção social do machismo hoje na juventude. E os homens, o primeiro painel com homens mais maduros, né, que aprenderam com suas esposas que menino chora, que homem chora, que homem tem que chorar mesmo, que aprenderam com suas esposas ali. Eles falam que eles são homens machistas em desconstrução. E é assim que a gente tem que trabalhar. Mulheres, ao machismo, a expressão machista também na vivência de muitas mulheres, porque nós crescemos numa sociedade assim. Então, essa expressão do machismo também está presente entre as mulheres e a gente tem que falar muito sobre isso. Oi, Wanda. Oi, pode falar, Lúcia. Eu só queria colocar aqui, agradecer, né, imensamente a sua fala. Realmente eu estava conversando com a Luciana e em muitos momentos eu vi questões que eu tive também no meu relacionamento de violência. Alguns que eu trago até hoje, faz tempo que eu me separei, mas é muito difícil realmente da gente superar isso, né? Mas ainda bem que a gente deu a volta, assim, mas fica mesmo para a vida toda, assim, muito tratamento para isso. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho importante dentro do que você falou, é que quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, é importante também fazer o recorte racial, né? Sim. Porque as mulheres negras, eu peguei até uma estatísticazinha aqui meio rápida, elas são 67% vítimas, né? São 67% vítimas, e dentro do feminicídio houve um crescimento, né, de 30%. Eu li um texto bem interessante da Joyce Bert falando sobre isso, e então, assim, falando para os educadores, então informação às educadoras, a gente, quando tratar desse assunto, com todos esses cuidados, essa cautela que você colocou, né, a questão de sensibilizar, abordar a cautela e tal, e também dentro do projeto político-pedagógico da escola, porque a questão de gênero, embora haja toda uma construção para que não tenha, mas não tem como. Com tudo isso que você falou, como você não vai, né? Não dá para esperar também a criança chegar e falar, olha, o meu pai falou que vai cortar. Isso aí já é fato. A gente o negócio tem que ser trabalhado antes, até como a Luciana colocou numa outra aula, né? E aí eu queria também colocar em cima disso que a questão, você tinha também colocado um dado aqui bem interessante, que 1800 e pouco a mulher teve, eu anotei, 1824, eram permitidos castigos, tinha lei, tudo, né? O Brasil tem lei para tudo, né? As pessoas, é impressionante como as pessoas falam que é coisa da cabeça da gente, mas eles têm a lei, né? Aí, voltando um pouco na questão da mulher negra, em 1824, uma boa
parte delas ainda eram escravizadas, então também eram violentadas, eram estupradas. Então, assim, a nossa história, ela não é a melhor, né? Questão de melhor, mas ela é muito mais forte nesse sentido, não desmerecendo, assim, eu sei que dor é dor, tal, mas é importante que as alunas, que os alunos tenham isso muito forte para poder, enquanto educadores em sala de aula, ver a coisa nesse sentido, né? Ver a questão da violência da mulher como um todo e depois começar a trabalhar pelo recorte racial, para poder tentar, né, uma hora equiparar essa questão, e, enfim, são grandes discussões aí. Então, eu achei assim, super importante. Uma coisa que eu acho que acontece assim, com a Lei Maria da Penha, que é perfeita, maravilhosa, é uma luta, uma conquista das mulheres, né, de muitos e muitos anos. Eu nem vou falar de que governo, para não dizer que não falo de política aqui. Mas, assim, falta investimento, né? Falta investimento e falta vontade política para tornar o que é lei na coisa prática, né? Então, por mais que com a chegada da Lei Maria da Penha as pessoas falam que aumentaram, né? Aumentou, não aumentou nada. Aumentou porque vai aumentando, mas ela está aparecendo mais porque muitas mulheres estão conseguindo sair, né, dessa situação que você colocou de sofrer a violência e não levar para a delegacia, e muitas outras, você tinha colocado também um fator que é muito forte que acontece, delas fazerem a queixa e depois tirar, porque quando ela faz e ela tira, obviamente está faltando ali as políticas públicas para dar um apoio, porque ela fazer e viver nessa condição que a gente colocou, aqui a gente está fazendo, também estou fazendo um outro recorte, né? Estou falando das mulheres pobres, né? Que não têm condições, depende do cara. Aliás, não é nem tanto uma dependência, às vezes é só por conta de um arroz e um feijão, mas enfim, ela sozinha acha que não vai conseguir aquelas coisas, né? Então, ela acaba retirando. Então, a questão política, ela é muito forte e ela precisa estar presente. E eu, lógico, a gente acompanha, sabe, da luta, de como que ainda a gente tem muitas questões ainda para se resolver. E, enfim, assim, outra coisa que eu queria colocar rapidinho também é sobre o epistemicídio, né? Porque você falou de vários tipos de luta e uma delas é quando você também destrói, você falou do psicológico e tal, mas também destrói a pessoa, assim, vamos supor, ela está numa fase de crescimento, de evolução, está escrevendo, está fazendo artigo, tá? E a pessoa está limando, né? O cara está lá limando ela, não, isso aí não é bom, isso aí não está escrito, que porcaria e tal. Então, assim, são vários fatores mesmo da violência, enfim, né, da violência como um todo. Eu queria, assim, dizer que realmente foi muito bom e muito tenso, né? A gente sai, ainda mais quando a gente pensa na nossa vida, em situações, você sai dali, assim, né, muito emotiva e tal, e pensando que é importante que os alunos e as alunas estejam participando, embora lógico, né, que na semana que vem na aula, com certeza eu tenho que retomar um pouco mais isso daqui, independente do que eu ia trabalhar ou não, porque o mundo já mudou de ontem para hoje, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais, que eu acho que é importante, mas foi muito precioso, assim, tudo que você falou. Muito obrigada. Ivanda, deixa eu interromper um pouquinho. Eu vou pedir para a professora Carol falar, e aí, se você puder, você já faz um último comentário e as suas palavras finais, por favor. Então eu vou só fazer também de nós, gente, desculpa. É que, assim, teve, só para comentar que alguns alunos fizeram algumas questões, se posicionaram, então tem bastante coisa aqui, mas é mais no nível de se posicionar. Só a Adriana que gostaria de saber, para confirmar se a escola pode ter acesso a esses órgãos, CRM e o CRAM, para confirmar a possibilidade de matrícula das crianças. Mas bastante gente se posicionou aqui e tal, e colocou as suas considerações. Obrigada. Nada. Oi, Wanda. Eu vou tentar ser breve. Primeiro, assim, obrigada também. Acho que esse tema que você traz é um tema muito importante para mim, muito importante para mim porque sou mulher, porque sou professora, porque sou mãe de uma menina e porque sou pessoa, né?
Eu acho que pessoas precisam se importar com pessoas. E há uns dias atrás, eu, Luciana Cury e Maquena estávamos tendo uma conversa, e a Luciana Cury trouxe uma discussão interessante sobre educação antirracista, dizendo que hoje a gente precisa ter esse tipo de posicionamento, não basta mais ficar querendo educar para relações étnico-raciais, a gente precisa ter um posicionamento antirracista. E eu trago isso para essa discussão nossa também. Não dá mais para a gente ficar tentando tratar essas coisas na discussão da democracia. A gente precisa fazer uma educação antimachista, antipatriarcado, uma educação que, na sutileza, nas práticas cotidianas, ensinem para as crianças que elas são todas iguais, porque são pessoas. Então, era isso só que eu queria dizer, e agradecer muito, e dizer que você faz um trabalho fantástico, muito importante. Já fico até emocionada. Parabéns. Alguém mais vai falar? Luciana? Não, pode concluir. Então, é que são tantas, realmente, Lúcia, são tantas abordagens, são tantos tentáculos que a violência contra a mulher abre, que em 1h30, em 2h30 não dá. A gente precisa de um espaço muito maior para conversar, para discutir, para trocar, e eu me disponho, sempre que vocês quiserem, de verdade, enquanto Grupo Mulheres do Brasil, ou enquanto Ivanda, que faço capacitação de equipes, para falar justamente dessa questão, mas aí, trazendo um pouco do que a Lúcia falou, de fato, você tem razão, o recorte racial, a gente tem um dado do anuário, da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Violência, de Segurança Pública, de 2019, que ele trouxe que de tudo que aumentou no feminicídio, as mulheres teve um aumento de 4% e de mulheres entre 29 e entre 30 e 39 anos, e que desse aumento 71% eram de mulheres negras. Isso é muito grave. É um dado de 2019, depois se você quiser o apoio para buscar informação disso daí. Então, a gente, de fato, o recorte de raça, o recorte social, dos ambientes periféricos, onde as políticas públicas não conseguem chegar na necessidade que precisavam chegar, entendeu? Quando a gente fala de centros de referência da mulher, Centro de Cidadania e de Defesa da Mulher, eu tive uma conversa com as candidatas, eu fui convidada. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu sou uma assistente social, eu sou assistente social, trabalho ali no dia a dia, das 8 às 14 horas eu estou lá com a população em situação de rua. Mas a violência contra a mulher entrou na minha vida enquanto trabalho e vai continuar até o final da vida enquanto ativismo. Toda mulher, porque enquanto a mulher vive e morre debaixo da violência, eu não ficaria feliz. E aí, embarcando na fala que a Lúcia, né, colocou, não, a segunda... Carolina. A Carol colocou, eu tenho uma filha, eu tenho um casal de filhos, uma filha e um filho, um menino de 8 anos e uma menina de 11 anos. Uma menina que eu tenho que preparar ela para ter infelizmente, os mesmos medos que eu tenho, então eu preparo ela para dizer o que é o sinal vermelho no corpinho dela, o que é o sinal verde, o que é... Você entendeu? Isso a gente tem que falar nas escolas. É um papel do educador? Não, mas a sociedade patriarcal que a gente tem, temos que falar isso. E a escola, para mim, é o início de tudo na vida. Quiçá todas as nossas crianças pudessem estar dentro da escola, porque dentro da escola elas estão seguras no seu físico, seguras no seu psicológico e segura para receber as informações necessárias e serem agentes de mudança enquanto adultos. Eu tenho paixão por vocês, educadores. Eu acho que se eu não fosse assistente social, eu ia ser professora. Ainda serei, porque eu vou arrumar um tempo na minha vida para fazer um mestrado, porque eu falo com meu marido que o que eu vou morrer fazendo é dando aula
levando conhecimento. Eu vou arrumar um espaço na minha vida para isso, porque o conhecimento, ele salva. A informação salva. E vocês são portadores de informação, de conhecimento. Vocês estão lidando com a preciosidade do mundo, que são as crianças que estão vindo agora, as crianças que estão em desenvolvimento, as crianças que vão continuar crescendo e de nós também. Então, gratidão eterna a vocês, professores e educadores. Me coloco à disposição de vocês para conversar sobre esse tema, sobre outros temas, sobre empoderamento feminino. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui falando com vocês até agora. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu? Mais uma vez, a FEDUC, ela tem um perfil da FEDUC que tem essa preocupação, né, com as questões das pessoas, né, Carol? Das pessoas. E a gente tá muito nesse pensamento, e é um privilégio também trabalhar numa faculdade que tenha esse pensamento, porque a gente trabalha com mais segurança, trabalha com as nossas verdades, né? Não tirando, lógico, a questão do conhecimento, nada dos autores, tá? E vem todo mundo junto, mas a gente trabalha com uma proposta de humanizar, né? De humanização. Então, a gente agradece muito a sua presença, esperamos que outras oportunidades, né, Lu, Carolina, Cris, que a gente possa ter, porque é muito importante, enriquece muito o nosso trabalho, e eu acho que os alunos e as alunas devem pensar, outro dia a professora falou um negócio parecido, outro dia a Luciana falou, e isso é muito importante para a gente, né? E aí a gente espera um dia você como professora, né? Ter professoras dessas. Nossa, de verdade mesmo, eu falo com meu marido, o que eu vou morrer fazendo, eu tenho isso como propósito, dando aula, é isso que eu quero fazer no meu futuro, quanto à ciência social. A aula do que vai ser voltado para a cidadania, sociologia, história, que eu amo, mas é isso que eu quero fazer, porque eu acho que o conhecimento é fundamental. E história, para mim, eu recordo história para mim, quem não conhece a sua própria história está condenado a viver o fracasso. Verdade. Então, a gente tem que conhecer a nossa história enquanto mulher, a nossa história enquanto povo que foi construído em cima do racismo, em cima do machismo, em cima de várias pautas que nós carregamos concorrentes há séculos. Isso. Agora a Carol chora mesmo. Agora que falou de história, então agora a Carol... Eu só queria colocar que o serviço social também, para mim, é primoroso. É uma área riquíssima. Infelizmente, não sei, estou falando assim de fora, pelo que eu vejo, muito pouco reconhecida. Totalmente reconhecido. E invisibilizado. Valorizado, né? Valorizado, vamos dizer. E, para mim, o serviço de assistência social, para a sociedade, principalmente que a gente vive, com a questão do machismo, do racismo, mas sim, com a questão da desigualdade social que a gente tem aqui nesse país, o assistente social, gente, é ouro. É serviço essencial ainda, né? É ouro. Mas, enfim... Muito obrigada. Deixa eu te perguntar, a gente pode depois compartilhar seu PowerPoint com os alunos? Você se importa? Pode sim, sem problema. Só pediria que vocês, que está aberto, né, que transformassem em PDF. Eu passo no PDF. Pode deixar, eu passo no PDF. Para não modificar os dados, né, do Grupo Mulheres do Brasil, né, então... Claro, eu passo o PDF para eles antes. Muito obrigada, Wanda, é um prazer conhecê-la. E, meninos e meninas, amanhã vamos para o último dia da nossa jornada, que está sendo sensacional, né, com a Evelina. Amanhã igualdade racial, né? Equidade racial, então amanhã também é um dia bem especial, esperamos todos vocês aqui. Obrigada de novo, Wanda, meninos e meninas. Obrigada, boa noite. Gente. Boa Lúcia, noite. Carol, Rony. Obrigada a vocês. Pelo apoio. Até amanhã, então, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.
Meninas, que hora que eu posso sair? Aí vocês me digam quando que eu posso sair, tá? Pode. Já está liberada. Tá liberada. A gente fica aqui meio que, às vezes, fazendo um saudão, né, do que deu certo e do que deu errado. Mas a gente também já percebeu que sempre fica um aluno aqui escutando. Eu ia brincar com o José hoje, mas ele saiu. Né, mas a Michelle tá aqui. Tá bom, então, meninas. Beijo, boa noite. Obrigada, Obrigada, viu? Parabéns obrigada. mais Foi uma sensacional. vez. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Mas eu não ia aguentar, eu ia falar com o José, eu ia falar, mas de novo, você tá aí, tá querendo aula extra. Mas você viu o dia que ele estava aqui, que ele falou pra gente assim, eu tô aqui, mas é porque parece que eu tô ouvindo um podcast. Tem tanta risada bonita. Meninas, agora eu não consigo sair aqui no celular. Ele Aperta no telefoninho vermelho. É igual o da tela, tem um telefoninho vermelho para baixo. Era um pouquinho só que eu... Passa o dedo na imagem embaixo da sua tela, que deve subir esse menu de sair, Wanda. Peraí. Olha, deixa eu parar de gravar. Por favor. Depois a gente ajusta direitinho aí, faz uma Você faz uma edição.